Filipão, eu Eu gosto. também, eu lembro que quando o Felipão era técnico do Grêmio, eu não gostava muito. Aí quando ele foi pra seleção, aquela loucura toda, aí eu virei não só fã, mas torcedora. Eu gostei do Filipão no Grêmio porque nós fomos lá e ganhamos a primeira Copa do Brasil que os paulistas venceram, hein? Torci aquele ano, 95, né? Gostei, 95, foi bom. Gostei. Agora é o seguinte, vamos falar mesmo de uma coisa que aconteceu e diz respeito com o Felipão, porque ele deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha, uma emissora tradicional lá no Rio Grande do Sul, e ele declarou que ficaria feliz se o novo técnico da seleção brasileira fosse Abel Ferreira. Olha, o Felipão. A cada encontro, um abraço. Tenha certeza, não é apenas uma cena protocolar. Não é só para o registro das câmeras. Assim o mundo tivesse pessoas como ele e seguramente o Brasil. E seguramente isto estava muito melhor. Acho um treinador extremamente competente, tenho muito para aprender ainda com ele. Ele não tem nada que aprender não, porque ele já tem 2 Libertadores aqui na América do Sul. É a forma de dirigir, é o envolvimento dos jogadores, é esse ambiente que o Abel criou, que é espetacular. Abel Ferreira nunca escondeu sua admiração por Luiz Felipe Scolari e vice-versa. Os dois se conheceram quando o Felipão foi trabalhar em Portugal, dirigir a seleção portuguesa. O brasileiro já era consagrado, o treinador do Penta, última Copa conquistada pelo Brasil. O português ainda era um atleta comum, quem sabe apenas imaginando seguir os mesmos passos do professor. E o tempo passou, e a bola foi rolando. Separados por 3 décadas, Felipão tem 74 e Abel 44 anos, foram se reencontrar em solo brasileiro. Os 4 confrontos entre eles aconteceram no ano passado. Admiração, carinho, respeito à parte. Ali eram suas trajetórias que estavam em jogo. No Brasileirão de 2022, o Atlético Paranaense de Felipão chegou a ganhar do Palmeiras no Allianz Parque. 2-0 em julho, 15ª rodada. Na volta, os comandados de Abel venceram o Furacão em Curitiba por 3-1. 2 gols do menino Hendrick e ali ficaram com a mão na taça do Brasileiro. 34ª rodada, último encontro. Mas Felipão tem vantagem sobre o português. Pela Libertadores, semifinais, o Furacão ganhou em casa por 1-0. E garantiu um empate 2-2 que valeu como vitória em São Paulo, a vaga para a final da competição. E a vida seguiu. Felipão virou o diretor técnico no clube paranaense. E Abel Ferreira se consolidou como um dos principais treinadores em atividade em todo o continente. Até agora, em 3 temporadas no comando do Palmeiras, tem 2 Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa, um Paulistão e o Brasileiro de 2022. Não é pouca coisa. Esse desempenho de Abel Ferreira, somado ao anúncio da saída do técnico Tite do comando do Brasil após a eliminação para a Croácia na Copa do Mundo do Catar, fez com que a história Felipão-Abel ganhasse um novo capítulo. Pelo histórico que construiu ao longo da carreira, as palavras de Luiz Felipe Scolari pesam, e pesam muito. No Jogo Aberto, aqui na Band, em fevereiro do ano passado, o Felipão já havia elogiado o amigo vencedor por aqui. Abel é o maior treinador que o Palmeiras já teve em todas as épocas. Em recente entrevista à Rádio Gaúcha nesta quinta-feira, Felipão foi perguntado sobre a opinião dele para o novo técnico do Brasil, iniciando o ciclo para 2026, Copa do Canadá, México e Estados Unidos. E no estilo Felipão sem rodeios, lá foi ele. O Abel é um dos nomes que eu ficaria muito feliz em vê-lo na seleção brasileira. Quem é bom pode trabalhar, mostra a sua condição e pronto. Felipão ainda acrescentou, para que se evite qualquer bairrismo ou reclamação pelo primeiro treinador estrangeiro da história no comando da seleção pentacampeã do mundo. Eu quero colocar aqui minha opinião, para que todo mundo saiba, nós saímos do Brasil tantas vezes e tiramos lugares de tantos aí, não podemos agora cercear quem está na seleção brasileira de trazer A ou B. É bom
independe da nacionalidade. É bom, traga. Inspiração em sua própria história. Na Copa de 2006 na Alemanha, Felipão era o comandante português, levando Portugal até as semifinais daquele Mundial. Será Abel o nome da vez? O aqui e o agora é ser treinador de um dos maiores clubes do mundo. Estou muito feliz e muito realizado no clube onde estou. A realidade é esta e é isso que eu me foco. A indicação de Luiz Felipe Scolari certamente não tem relação com a amizade entre eles. Mas já que são amigos, quem sabe não se desenha uma nova comissão técnica para o futuro próximo? Ou aí já é muita imaginação, hein? Como dizia o Zagallo, vão ter que me engolir. Ó, já pensou? O Felipão diretor, não é? Ali, coordenador. E o Abel Ferreira treinador. Daria Coordenador? certo. Não tem o coordenador na seleção brasileira? Sim, é. Então, poderia ser o Felipão, o coordenador. Agora ele está numa função diferente, ele não é mais técnico. Agora o Felipão é dirigente de futebol, remunerado, contratado, tem uma função, ele é um diretor. E o Abel Ferreira poderia ser, né, o técnico da seleção, já pensou? Então, mas o Uma Felipão... duplinha da pesada. Ah, mas é porque muita gente fala que um técnico estrangeiro não teria conexão, mas o próprio Felipão viveu e muito bem a experiência em Portugal, Então, é por sendo isso. técnico da seleção, mas foi muito bem sucedido. Sim, mas é por isso que ele está falando, seria muito legal o Abel na seleção brasileira, porque o Filipão já dirigiu a seleção de Portugal. E a gente Então, aplaudiu ele tá quando sendo- aconteceu isso, achamos o máximo. Sim, então ele está sendo, no mínimo aí, amigável, né, com o Abel. Não, eu acho que, na verdade, a seleção brasileira, eu não sei quem será o novo técnico, a CBF está muito quieta, não está falando muito no assunto, tá, por enquanto, deixando a poeira passar, né, Copa do Mundo, não ganhamos o Hexa, mas eu acho que o Abel Ferreira, sim, é uma possibilidade, porque com tão pouco tempo de trabalho no Brasil, o que ele já ganhou, o que ele já conquistou, chega em praticamente todos os campeonatos disputando. Ano passado, o Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem, principalmente na Copa do Brasil, e a gente vê um time muito bem armado por ele, um time vitorioso. E a seleção brasileira precisa de alguém com esse espírito. Bom, se você acha, eu acho também que é o seguinte, pelo menos a gente tem que ter alguém na seleção brasileira que responda pelos próprios atos da seleção brasileira. Porque nós caímos fora do Mundial e ninguém falou nada. Ninguém se manifestou. Muito obrigado, valeu, e cada um foi para o teu canto. Ninguém foi lá dar cara para bater, para falar de programação, para falar quem vem, quem não vem, para falar o que pensa, né, a seleção brasileira em termos desse ano de 2023. Ninguém falou nada até agora. E vai ter já um amistoso aí, se não me engano, em março, né? Pode ter até já eliminatórias, né? Então, vai Eles ter que estão começar em confirmando março aí. já. E ninguém fala nada de mudanças, de que vai acontecer, se vai ter limpeza, se não vai, se vai ter uma programação. Então o negócio está feio. Para nós, está feio, porque há muito tempo a gente não tem uma alegria com a seleção brasileira. Tem uma alegria, mas daqui a pouco já está eliminada e... Há pouco tempo você disse aqui no programa que agora era favorável a ter um técnico estrangeiro para mudar e tudo. Mudou de ideia também? Eu mudei de ideia, porque são os mesmos nomes. E foi o Abel já foi 2 vezes para o Mundial, não ganhou. Também nós vamos falar, reclamar para quem? E as pessoas que envolvidas com a seleção brasileira, lá estão, daqui a pouco perdem, aí eles somem, cada um vai lá para o seu país e fica por isso mesmo. Eu sou a favor em que, pelo menos, saiam pessoas aqui do Brasil e voltem para dar satisfação. Eu estou começando a já pensar diferente, porque não adianta, acabou, está eliminado e some todo mundo. Eu quero que voltem para cá e falem para a gente, não deu certo por causa disso, aquilo, precisamos fazer isso, aquilo. Porque ninguém faz nada, some todo mundo.